Irmãos, nós iniciamos a segunda semana do tempo do Advento e o evangelho que a igreja nos propõe hoje é o evangelho em que Jesus cura o paralítico, ele que estava no seu leito, e então alguns homens, amigos deste paralítico, vendo que Jesus estava ali dentro de uma casa, essa casa estava abarrotada de pessoas, havia uma grande multidão que estava ali ouvindo os ensinamentos, vendo as curas de Jesus. Então eles decidem abrir as telhas da casa, abrir ali o teto e descer o leito para que Jesus pudesse ver aquele paralítico que padecia, de uma enfermidade física. Vejam, irmãos, Jesus, diante da fé daqueles homens, daqueles amigos do paralítico, ele diz para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Ele sabia que aqueles homens haviam levado o paralítico por causa da sua enfermidade física. Mas Jesus, ele sabe o que é fundamental, o que é principal. Ele via que o paralítico padecia de uma enfermidade muito mais grave, que é a espiritual, por conta dos seus pecados. E então ele vai direto na fonte da paralisia e perdoa os pecados daquele paralítico, até porque Jesus não veio para curar as enfermidades físicas e dar saúde, etc. Não, ele veio para salvar almas. E diante daquela enfermidade espiritual, ele deu vida, retomou a amizade com o Deus. O paralítico retoma a amizade com Deus quando seus pecados são perdoados, quando ele volta a estar em estado de graça. E este evangelho é muito importante para nós que estamos hoje no tempo do Advento, irmãos. Estes tempos fortes que a igreja nos propõe para que nós possamos nos dedicar à oração, ao jejum, à penitência, assim como o tempo da Quaresma, o tempo do Advento também é este tempo forte que nós precisamos nos dedicar. E como nós podemos fazer isso, de nos prepararmos melhor para o Senhor que vem, para o Natal do Senhor? É aprendendo com este paralítico e com os seus amigos que levaram-no até Jesus. Nós precisamos nos confessar para que a nossa enfermidade espiritual, para que os nossos pecados sejam perdoados e nós retomemos a amizade com nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós, católicos, podemos fazer isso, irmãos? É buscando um sacerdote e nos confessando. Somente assim, irmãos, podemos retomar o estado de graça com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, para fazer uma santa e frutuosa confissão, nós precisamos fazer um bom exame de consciência. Nós precisamos pedir a Deus a fé. Primeira coisa, pedir a Deus a fé para que nos arrependamos de nossos pecados. Por quê? Porque por nossas forças, a gente não é nem capaz de se arrepender dos nossos pecados se não for por graça de Deus. Que Ele nos dê a fé para que nos arrependamos de nossos pecados, para que nós, no nosso exame de consciência, possamos ir e ver tudo aquilo que nós fizemos contra Deus, contra nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que nós achemos que muitas dessas coisas não são pecados, nós precisamos confiar na igreja, confiar nos mandamentos, porque ela sim nos ilumina com aquilo que é pecado e com aquilo que ofende o Senhor, porque muitas coisas que às vezes para nós é irrelevante, a igreja já nos ensina que são ofensas contra os mandamentos, portanto pecados graves que nos afastam da amizade com Deus. Então a primeira coisa, irmãos, é pedirmos a fé para nos arrependermos. Então podemos fazer este exame de consciência e identificar o que nós fizemos que ofendemos a Deus. Não o que eu acho que ofendeu, não.
é o que a igreja ensina, o que nos foi revelado, que infringe os mandamentos, que nos afasta de Deus. Então, uma vez que nós fazemos este exame de consciência, nós precisamos tomar a firme decisão de nunca mais pecar, nunca mais cometer esses pecados. Não é uma promessa, irmãos, é o agora. Você faz o firme propósito de não pecar mais. Pode ser que, infelizmente, caiamos e pequemos novamente. Porém, neste momento em que você vai confessar os pecados, você está disposto a não mais pecar. Você odeia o pecado, odeia ofender a Deus, não quer mais ofendê-lo, quer permanecer na amizade com Ele, permanecer na sua graça. Então, arrependido, você tem esse firme propósito de não pecar mais. Então, o padre, pode ser que ele proponha a você uma penitência e você é perdoado dos seus pecados e retoma essa amizade com Deus. Irmãos, isso é fundamental, não só no tempo da quaresma, mas agora também, irmãos. Nos esforcemos, façamos um exame de consciência. Vamos buscar um sacerdote para nos confessarmos, para retomarmos a amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos preparar o nosso coração para este encontro, irmãos, com o Senhor que vem ao nosso encontro. Quando a gente recebe uma visita em casa, pode nem ser a visita mais esperada. O que a gente faz? A gente arruma a casa, a gente não deixa bagunçada, não deixa a casa toda suja. A gente arruma, a gente limpa, a gente organiza, a gente não faz essas coisas. Irmãos, nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo no Natal. Ele que, sendo Deus, veio ao nosso encontro. Preparemos o nosso coração, preparemos a nossa casa, o nosso corpo, a nossa alma, para que ela possa fazer este encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo da melhor maneira possível. Portanto, aproveitemos este tempo de advento e busquemos fazer uma santa e frutuosa confissão. Amém.